Olá pessoal, estava contando aí para vocês nos outros vídeos sobre a minha trajetória profissional e agora eu quero falar já de um novo momento da minha carreira. Foi quando eu me formei já para engenharia civil, já era engenheiro civil. Isso foi em 2002, começo de 2002, na verdade 2001, 2002, né? Então eu já tinha me tornado engenheiro, com todos os desafios de fazer o curso em 5 anos, que era o período mínimo que se tinha, né? Consegui fazer o curso em 5 anos, conciliava a agenda dos trabalhos, das aulas que eu tinha que dar para me sustentar, a agenda do esporte, do handebol que eu praticava, e me formei. Agora era encarar o mercado de trabalho com a nova missão como engenheiro civil. E interessante que nesse primeiro emprego como engenheiro civil foi em Brasília, não foi em Goiânia. Goiânia não tinha praticamente oportunidade nenhuma. E eu me vi numa situação onde eu tinha que ir para Brasília para conseguir um emprego. E eu me lembro que durante o curso na universidade eu falava que eu não queria ser engenheiro de prédios e nem trabalhar em Brasília. Eu sonhava em trabalhar com infraestrutura, porque eu já tinha feito um curso de estradas e queria trabalhar com essa parte de pavimentação, rodovias, infraestruturas, mas não tinha oportunidade nessa área quando eu me formei. O mercado estava muito ruim, as oportunidades eram pouquíssimas e eu me vi indo para Brasília participar de um processo seletivo para ser justamente engenheiro de prédio e na cidade onde eu não queria trabalhar. Talvez era um preconceito, talvez não, era um preconceito, porque a gente tinha uma rivalidade muito grande com os times de Brasília na época do handebol. E aí a gente falava que os caras de Brasília eram muito chatos e a gente não queria estreitar os laços com eles, mas falta de sabedoria mesmo em discernir essas coisas, né? Então fui para participar teve o baile de formatura, que foi num sábado, e na terça-feira eu já fui para Brasília participar do processo seletivo dessa empresa. Era uma empresa de Goiânia, mas as atividades dela era a grande maioria em Brasília. E eu tinha acabado de voltar de um campeonato nacional que foi em Recife, onde eu acabei rompendo os ligamentos do joelho e participei ali da formatura com meu joelho imobilizado. Fui participar desse processo seletivo em Brasília com esse joelho imobilizado. Fui de ônibus, saí daqui, peguei o primeiro ônibus que saía às 5 da manhã e de muleta ainda, cheguei lá às 8 no local do evento e participei desse processo seletivo o dia todo. O processo seletivo terminou por volta das 10 horas da noite. Éramos 65 engenheiros postulando 6 vagas. E graças a Deus eu era um desses 6 escolhidos aí para fazer parte do time da empresa. A empresa estava em expansão e precisava de novos engenheiros para fomentar o crescimento. E aí foi uma alegria só, não só para mim, mas para toda a família, porque o meu último salário como estagiário, né, de engenharia era R$ 200. Isso eu me lembro muito bem. Eu não lembro nem, mas em termos de salários mínimos, se não me engano, era meio salário mínimo na época. E eu entrei já para ganhar um salário de R$ 1.200. Depois de 3 meses, esse salário iria para R$ 1.800. Então, dobrou não, né? Meu salário aí multiplicou por 6, 7 vezes o que eu ganhava, 8 vezes, sei lá, e no final, de 200 para 1.800, 9 vezes. 900% de aumento. Então, assim, foi uma alegria, uma satisfação muito grande e trabalhar numa outra cidade, uma outra cultura, apesar de ser próxima a Goiânia, mas é uma cultura diferente da nossa, costumes, hábitos bem peculiares, né? Brasília é uma terra muito eclética, tem gente
de vários lugares do Brasil e até do mundo. E assim eu comecei a minha trajetória, e aí eu comecei a ter sonhos palpáveis. Comecei a sonhar em ter o meu carro, comecei a sonhar em ter o meu apartamento, e isso foi se concretizando de uma forma muito legal. E o trabalho também era muito árduo, eu trabalhava quase 12 horas por dia, porque o objetivo número 1 era trabalho. Então ficava em Brasília de segunda a sexta e voltava para Goiânia na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã. Passava o final de semana aqui, na segunda retornava para Brasília. E era trabalho, chegava em casa por volta de 7 horas, 7h30, no apartamento em Brasília, né? Morávamos vários engenheiros numa república, era um apartamento corporativo, cedido pela empresa, e praticamente era chegar, jantar, tomava um banho, jantava e já ia dormir. E assim foi durante 5 anos, 6 anos na verdade, quase 7. E nesse período as coisas começaram a dar uma evoluída, não só profissionalmente para mim, mas financeiramente também. Eu entrei como trainee e depois já pouco tempo me tornei residente, assumi responsabilidades maiores na empresa e vi que aquela oportunidade eu não poderia deixar passar. Então abracei com todas as minhas forças, trabalhava muito, me dediquei muito, aprendi muito, mas entendia também que aquilo não podia ser o limite para mim. Eu conseguiria ir mais além. E foi nesse período que aí eu comecei a ter uma remuneração mais justa. Eu tive a oportunidade de pagar um curso de MBA em gestão empresarial, que eu sempre quis aprender mais sobre a área empresarial, sempre tinha esse intuito de me tornar um empreendedor. Eu acredito que isso nasceu lá atrás, né, quando comecei a vender picolé na rua com 10 para 11, 12 anos ali. Então, fiz esse curso, conciliava os horários, o curso era aos finais de semana em Goiânia, então fiz esse curso de MBA em Gestão Empresarial pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um curso muito bom, com bastante conteúdo, muitas pessoas gabaritadas, enfim, aprendi muito, construí alguns relacionamentos bacanas, que são duradouros até hoje, e tirei proveito o máximo que eu poderia. E fiz esse curso e continuei trabalhando como engenheiro. E aí vem um momento especial da engenharia, que foi ali por volta de 2006, 2007, quando o mercado começou a ter uma demanda muito grande por engenheiros. E nisso eu já tinha o desejo de trabalhar num centro maior. Foi quando surgiu uma oportunidade, um amigo me falou de uma oportunidade que o pessoal da Gafisa em São Paulo, que era a número 1 em corporação do Brasil na época, estava buscando engenheiros em outros campos, em outros mercados. E aí ele perguntou se podia passar meu contato, eu falei que sim, e o pessoal da Gafisa me encontrou, me ligou, marcou uma entrevista por telefone. Na época nem tinha essa questão da entrevista online, né? Então foi por telefone mesmo, fiz essa entrevista. Eles mandaram a passagem, todas as despesas pagas para ir até São Paulo fazer uma entrevista pessoal. Fomos eu e esse amigo meu. E chegando lá, a gente passou por um processo seletivo e fomos aprovados também nesse processo seletivo para trabalhar na empresa número 1 do Brasil na época, em corporação vertical. E foi para mim assim uma alegria muito grande, porque eu queria muito aquilo. Eu já tinha desejado, colocado esse anseio no meu coração de trabalhar em São Paulo, de fazer parte de uma grande empresa, não que a que eu trabalhasse não fosse, mas era uma empresa mais regional, e a Gafisa era uma empresa de capital aberto já, uma empresa nacional, de grande porte. E fui para São Paulo trabalhar como engenheiro, já numa condição bem melhor do que eu tinha, tanto em termos profissionais, termos financeiros, e fiquei em São Paulo por cerca de 1 ano e meio. Aprendi muito, conheci muitas pessoas também, um mercado já bem diferente do mercado goiano,
e tive não digo a sorte, né? Mas tive digamos assim, a notoriedade que todo mundo queria como profissional, que foi ter a chance de crescer dentro da empresa também. E nesse período eu já precisava vir para Goiânia, já tinha a minha atual esposa como noiva e ela estava me aguardando para a gente casar, e consegui me transferir para cá já como engenheiro residente, e trabalhei nessa empresa por mais alguns anos, algum tempo aqui em Goiânia. E o mercado, como tinha muita demanda, começou a ter muito assédio profissional, no sentido de mudar de empresas, né, de ir para novas empresas, novos desafios. E aí chegou um momento que eu achei interessante mudar de empresa, saí da Gafisa, fui para uma outra empresa. Foi um período muito curto lá, uma empresa que não tinha os valores, os princípios, enfim, a maneira que eu imaginava que seria não foi cumprido, enfim. E aí saí e me encontrei numa outra empresa. E nisso me foi feito um convite para voltar para aquela empresa. Passei por algumas empresas, alguns contratos. Então me foi feito o convite para voltar para aquela empresa que eu iniciei lá atrás na engenharia. Agora ela já era uma multinacional também, tinha aberto capital na bolsa e tinha uma remuneração bem mais agressiva, participação em resultados, bônus, enfim. E aí voltei, ainda tinha amigos comuns lá, me foi feito o convite, voltei, realizei os projetos com êxitos, ganhei premiações. É interessante falar isso, que em todas essas empresas que eu passei, tanto a MB, que foi a primeira lá, depois a Gafisa, depois a Gafisa já foi, né? Depois a Brookfield, todas essas empresas tinham programa de remuneração variável e eu ganhava todos esses prêmios, não só eu, né, mas toda a equipe. Então, isso alavancou muito a minha carreira, eu tive uma participação bastante expressiva nos meus contratos, chegando a ser gerente da minha área, enfim, mas sempre o desejo no coração de empreender, de ter o meu próprio negócio. Então, finalizei esse contrato, fui trabalhar em outras duas empresas, ainda uma por São Paulo, como gerenciadora, e depois uma outra local aqui de Goiânia, que é um grande shopping center da cidade. O mercado começou a declinar novamente e as oportunidades foram sendo escassas, mas como eu já tinha uma experiência bacana, para mim nunca faltou oportunidade. Então trabalhei nessas duas últimas empresas de varejo, né, uma loja que é a Decathlon, como gestor, como gerenciador, e depois no Flamboyant Shopping Center como coordenador de engenharia. Mas eu já estava no meu limite em termos de falar assim, agora tem que ir, eu preciso montar minha empresa, fazer o que eu tenho que fazer, porque esse é o grande chamado. Eu já tinha me preparado, nesse período fiz um outro MBA, que foi um MBA em gerenciamento de projetos, segundo os critérios do PMBOK, que é uma referência mundial de gerenciamento de projetos, que é uma área que eu me identifico bastante e atuo nela hoje. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Enfim, foi experiências válidas também, e tomei essa decisão em 2019 para 2020 de que eu não iria mais trabalhar como funcionário. Agora eu iria ser o próprio dono da minha empresa, segundo o que eu acreditava, segundo aquilo que eu tenho como meta de vida. E assim foi. Me planejei, me organizei, porém, me desliguei da empresa em dezembro e em fevereiro veio a pandemia. Foi instituída essa pandemia do Covid-19 no mundo inteiro e acabou mudando os planos, mas Deus tem o controle de todas as coisas e eu creio nisso. Fiquei um período ali ainda um pouco em dúvida se seria o momento,
mas em outubro de 2020 a gente tomou um passo importante. Eu falo a gente porque tinha um sócio também que participava desse projeto, de formatar a Astos Arquitetura e Engenharia, que é a minha atual empresa, que é onde eu atuo. É uma empresa voltada aí para o setor da construção, né, civil, residencial, desde projetos, construções, reformas, interiores, enfim. Depois eu falo um pouquinho mais da Astos para vocês. E me vejo numa situação interessante no sentido de que o que eu tenho planejado tem dado certo. Talvez não no tempo que eu quero, né? Não da forma que eu quero. A gente acaba sendo muito ansioso, né? Mas tem dado certo porque quando a gente para refletir, eu vejo que tem uma trajetória aí que tem sido construída com muito trabalho, com muita dedicação, em cima de uma base que eu digo que é uma base bem sólida, que são princípios, verdades, e isso tem me dado motivos aí para seguir na trajetória. Pessoal, é isso. Depois falo especificamente da Astos, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da Astos Arquitetura e Engenharia, é só seguir lá a gente no Instagram, @astosarquitetura, e vamos em frente. Tem algumas outras histórias depois que eu compartilho com vocês também. Grande abraço.